paz do Senhor Jesus, eu sou o diácono Adriano Costa e estamos iniciando mais um programa EBD da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo Vila Brasil. Desde já queremos agradecer a você, por você estar aqui conosco para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje, em um novo layout, está conosco o nosso irmão diácono Genilson Henrique. A paz do Senhor, diácono Adriano. A paz do Senhor. Muito bem, além do nosso amigo, irmão diácono Genilson Henrique, está conosco também o nosso irmão André Lira. André, a paz do Senhor. A paz do Senhor, diácono Adriano. A paz do Senhor a todos os ouvintes aqui do canal. Muito bem, e para iniciarmos o nosso programa, vamos orar ao nosso Deus, pedindo a sua direção. Irmão André, por gentileza, ore. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos e engrandecemos ao teu nome. Ser conosco, ó Deus, mais uma vez, ó Pai. Que os teus servos, Senhor Deus, que estão assistindo aqui, Pai, que possam ser abençoados com as instruções tuas, Senhor Deus. Usa-nos em tuas mãos, que a instrução, Senhor Deus, seja correta, ó Pai. Que possamos ser edificados em Ti, crescendo em graça, em conhecimento, sabendo, ó Senhor, que Tu nos sustentas em todo o tempo. Ser conosco, porque estas bênçãos te pedimos e em fé nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, nós estamos estudando a lição, a revista de adultos, que tem como tema os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Já temos estudado 3 lições e hoje nós iremos estudar a lição de número 4, que tem por tema resguardando-se de sentimentos ruins. Diácono Genilson Henrique irá fazer a leitura do nosso textuário. Nosso textuário nos diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Mateus, capítulo 5, versículo 22. Irmão André, verdade prática. A verdade prática nos diz: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 26. Diácono Genilson Henrique, por gentileza. Nos diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Muito bem. E, professor, muito importante que tenhamos em mente, durante todo o tempo da ministração da lição, os objetivos que deverão ser alcançados no decorrer da sua aula. E o primeiro objetivo desta lição é expor que o Evangelho não é antinomista. O segundo objetivo é pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. E o terceiro objetivo é correlacionar o ato de ofertar com a desavença, tá bom? E na nossa introdução, nós temos as seguintes informações. Primeiro, que o Evangelho não é antinomista, que a cólera é a antessala do homicídio e que para ter uma vida de devoção a Deus é necessário que haja reconciliação com o próximo e, por fim, o alto valor da vida humana. Diácono Genilson Henrique, nós temos estudado o Sermão do Monte. Na última lição foi estudado lá Mateus capítulo 5, versículos 17 até o 20, que é
chave, né, para o nosso estudo de hoje, né, em que Jesus vai falar, né, acerca da justiça dele, né, da justiça de Cristo, a justiça do reino, sendo superior, né, à justiça dos escribas e fariseus. Fale-nos um pouco, né, acerca agora dessa nova sessão que se inicia. Muito bem, Diácono Adriano. Nós estamos estudando a respeito do Sermão do Monte e ele é dividido em etapas, né? E a cada versículo, como o Diácono Adriano colocou, nós vamos estudando a respeito de determinado assunto. Hoje, o objetivo dessa nossa lição, nós vamos estudar a respeito do 6º mandamento, que é exatamente como começa a nossa leitura bíblica em classe, em Mateus capítulo 5, versículo 21, onde Jesus vai começar agora a tratar a respeito do 6º mandamento, quando ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E o objetivo dessa lição, como nós pontuamos aqui, nós vamos exatamente analisar agora o que Jesus falou a respeito desse mandamento nesses versículos que se seguem, do versículo 21 ao versículo 26. Muito bem. E nós, o primeiro tópico, né, que vai falar sobre o Evangelho não é antinomista, né, e é justamente provocado por conta do primeiro versículo, né, que nós estamos estudando, que vai falar justamente assim. O Senhor Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, né? Eu, porém, vos digo. Irmão André Lira, alguns até pensam que Jesus aí está ignorando, né, a lei, né, contra a lei, aí vem a questão do antinomismo, né? Mas o que é antinomismo? Pois é, mestre Adriano. Quando nós olhamos o texto, nós vamos observar que Jesus está por 6 momentos. Ele vai usar a seguinte sentença: ouvistes que foi dito aos antigos. E aí dá até um choque, por quê? Jesus ele deixa bem claro que ele veio para cumprir a lei. Vindo para cumprir a lei, a impressão que nós temos quando ele começa agora a dizer que ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, os ouvintes, né, podem já pensar: não, peraí, Jesus então ele está mudando a lei. Ele não está cumprindo apenas, ele está alterando, ele está mudando. E aí cairia num erro pensar, porque Jesus disse o quê? Que nenhum J, na nossa tradução, nenhum J ou tio se omitiria da lei sem que tudo fosse cumprido. E a gente poderia chegar para Jesus e falar: Jesus, o Senhor está mudando a lei, porque não, os ouvintes, né, nós não precisamos cair nesse erro. O texto que nós estamos lendo, né, a gente pode ver e entender que Jesus ele ratifica cumprir a lei. Ele viveu a lei, ele nasceu sob a lei, ele ensinou a lei. E aí o que seria esse termo antinomismo? O que seria de fato isso? É um termo cunhado por Martinho Lutero e ele é definido como uma declaração que sobre a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral, segundo dizem os antinomistas, a lei moral ela é de nenhum uso ou ela não é mais obrigatória. Somente a fé é necessária para a salvação. Nós evangélicos, nós entendemos que não vivemos a lei, nós não guardamos a lei cerimonial, a lei moral e por aí vai, nós não vivemos. E o antinomista, ele vai dizer o seguinte, que tudo bem, passou a lei cerimonial, passou-se a lei civil, e eles negam também a lei moral. E precisamos entender que o Evangelho, o que Cristo fez, em momento algum, ele descaracteriza, ele retira o caráter moral da lei. E é o que nós vamos observar. O mandamento não matarás, ele é um mandamento moral. Ou seja, o antinomista, ele está tirando todo o caráter da lei. Ou seja, é uma pessoa que vive sem lei. Anti é a negação, é contra. E nomista é da palavra grega nomos, que é lei, sem lei, contra a lei. É uma pessoa que vive sem lei alguma, se converteu a Cristo e quer viver ao seu bel prazer. Ele não tem líderes, ele não tem pastor, ele vive a sua vida na sua própria lei. Ou seja, ele vai dizer que para a salvação, somente ter a fé é suficiente. Não precisa ter uma lei moral, nenhuma regra, nada.
E é muito interessante isso, né? A correta compreensão da relação entre a lei e o Evangelho, né? Diácono Genilson, o Senhor Jesus diz, primeiramente, no versículo 21, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, né? Matar, quem matar, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, ele apresenta o Evangelho, né? E qual é essa relação existente entre o Evangelho e a lei? É de oposição, de complemento? Como é que é? Muito bem, Diácono Adriano. Pegando aqui um gancho na fala do nosso irmão André, né? Quando ele tocou aqui na questão do aspecto da lei, em aulas anteriores, inclusive nas aulas anteriores, essa questão da lei ela foi tratada, né? Sim. E em lições anteriores a gente estudou que exatamente a lei ela pode ser estudada em 3 aspectos: no aspecto cerimonial, no aspecto moral e no aspecto civil. E em relação ao aspecto cerimonial e civil, diz mais respeito ao povo judeu, né? E para nós o aspecto moral ele é válido ainda nos dias de hoje. Então, quando os antinomistas dizem que não é preciso seguir a lei, eles pegam os 10 mandamentos, pegam todo o Pentateuco, eles desprezam e dizem que a pessoa não precisa seguir, porque agora o Evangelho deu a liberdade. Jesus cumpriu toda a lei e agora eles não precisam observar essas leis que foram dadas para Moisés, essas leis que Deus deu nos 10 mandamentos. Só que eles não observam que, como já foi falado nesta noite, o Senhor Jesus ele não aboliu a lei, né? Ele não desprezou a lei. Tanto é que, nas vezes que Jesus vai se referir às Escrituras Sagradas, ele exatamente traz o ensinamento. Aqui no Sermão do Monte, várias vezes ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos. Quando ele vem dizer, eu, porém, vos digo, ele vai exatamente fazer um complemento e ele vai, então, mostrar a essência do cumprimento dessa lei. No caso, a lei moral para nós, que agora fazemos parte do reino de Deus. Então, existem aspectos, é claro, hoje, nós como igreja, não observamos alguns aspectos cerimoniais e alguns aspectos civis da lei, porque foi dada diretamente para o povo judeu, mas nós ficamos com o aspecto moral. E quando Jesus diz, não matarás, esse princípio, esse mandamento e os princípios morais de não matar, exatamente cabe para os nossos dias e nós observamos isso, só que de uma maneira mais profunda, porque não vivemos mais na lei, mas Jesus vem então aprofundar e ele vai então entrar mais profundo, explicando que nós não podemos desprezar a lei, porque esse aspecto moral vale para nós que fazemos parte do reino de Deus. Muito bem. O apóstolo Paulo, né, quando ele vai escrever aos Romanos, ele vai dizer que nenhuma carne, né, será justificada diante de Deus, pelas obras, né, da lei, tá? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, né, Romanos 3:20, e é interessante que no capítulo 13, versículo 9 de Romanos, ele vai dizer, com efeito não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E é interessante que Jesus vai fazer justamente isso, vai trazer esse aprofundamento, né, da lei, trazendo a essência, né, não se restringindo somente a ações, né, aquela interpretação fria que existia acerca da lei, não matarás, então é pecado somente não matar. Jesus vai dizer, não, se em teu coração você se encolerizar contra o seu irmão, você estará pecando. E irmão André, essa questão da lei, né, existem os opostos, né? Se é verdade que existe o antinomista, aquele que diz, olha, não precisa seguir a lei, ignora a lei, despreza a lei, deixa a lei para lá. Existem outros que se apegam à lei e para eles, né, para ser salvo somente diante da prática da lei para ser salvo, né, André? Isso.
E aí nós temos, nesse caso, os dois extremos com relação à lei. Os que desprezam completamente a lei, completamente. São os antinomistas, como nós vimos, e nós temos aqueles que se apegam à lei em todos os seus aspectos para a salvação, que são os legalistas. O antinomista nós já entendemos, né? É aquele que nega a lei moral, como já foi exposto pelo diácono Genilson. A lei moral para nós cristãos, nascidos e regenerados, é válido. A lei moral do antigo, ela serve para nós não rejeitamos a lei por completo, não, de forma alguma. A lei é santa, ela é boa, ela foi dada por Deus. E aí nós temos para a salvação o outro extremo, que é aqueles que se apegam à lei em todos os seus ritos, e de tal forma que o melhor exemplo que nós temos hoje de um legalista são os fariseus. Jesus, no texto que nós apresentamos, nós estamos no Sermão do Monte, ele deixa bem claro e é preocupante essa declaração de Jesus, que ele diz em Mateus 5,20: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, o legalista é o típico de um fariseu. Ou seja, o que seria um legalista? Como identificar um legalista? Ele se apresenta, ele guarda a lei, ele não mata. Se a gente fosse pegar o exemplo o tema que nós estamos abordando, ele não mataria, mas o seu coração, ele estaria desejoso, iracundo, vontade, inclinação, mas ele se refreia e não mata. Mas por quê? Por força da lei. Ou seja, o legalista, ele quer fazer, só que ele não faz. Mas por que ele não faz? Não porque ele não tem a inclinação, somente pela letra da lei. O que a lei diz, ele executa. Lembrando que a gente precisa reforçar algo. A lei, ela é necessária, só que ela mostra o quê? O pecado do homem. O fariseu, ele guardava a lei, ok? Mas aí a gente observa a crítica de Jesus contra ele, porque eles guardavam a lei no seu exterior, mas no interior eles não guardavam. Qual seriam os maiores mandamentos, que se resumem a 2? Jesus deixou claro: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e ao nosso Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O fariseu, então, é esse típico, que ele quer ser salvo, assim ele deseja, mas apenas através da guarda da lei. É algo para fora, é algo exterior. Podemos dizer que são sepulcros caiados, né? Sim. São bonitos por fora, mas o seu interior é uma imundícia. Ou seja, a obediência a Deus não é pelo amor, mas é apenas pela força da lei, pelo que está escrito, não pelo aquele que ele sente, não pelas suas inclinações internas. E é interessante que esse zelo, né, dos fariseus surge em um momento bastante crítico para Israel, em que muitos estavam se rendendo, né, ao helenismo, e então eles se apegam à lei. Porém, com o tempo, né, ficou restrito somente à aparência, aos rituais, e é isso que Jesus vai criticar, né? A questão da hipocrisia, mostrar algo que não é, né? É muito interessante isso. E indo para essa questão da essência, né, daquilo que está dentro do homem, aí vem o segundo tópico, né, que nós iremos trabalhar, é que a cólera é o primeiro ato para o homicídio, né? E o Senhor Jesus, ele, né, diácono Genilson, o Senhor Jesus vai dizer, olha, não vai aprofundar, falando não somente no matar, no ato exterior, mas Jesus vai aprofundar, falar daquilo que está no coração do homem, né? Falar do sexto mandamento, né, diácono Genilson? Jesus e o sexto mandamento. Jesus vai aprofundar. Fale-nos um pouco mais acerca, né, de como Jesus tratou esse sexto mandamento. Muito bem, diácono Adriano. Aqui pegando mais uma vez o gancho naquilo que o nosso irmão André começou a falar, ele frisou bem que o legalista, ele não mata a pessoa, não comete o homicídio por causa do cumprimento à lei, né? E é interessante quando Jesus vai tratar a respeito desse assunto, e por isso que nós falamos anteriormente que Jesus não abriu mão do mandamento, não desprezou, mas ele aprofundou, porque o Senhor Jesus, ele fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos, Mateus 5:21, não matarás,
mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí ele disse no versículo 22, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Então, como o nosso irmão André falou, o legalista, pela lei, ele não vai lá e mata. Jesus está dizendo, olha, no seu coração você já matou seu irmão. No seu coração você já cometeu homicídio. E nós vemos também o apóstolo João, na sua primeira carta, 1 de João, capítulo 3, versículo de número 15, ele vai falar exatamente a respeito disso, quando ele diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, a gente vê aqui como é grave exatamente essa questão que Jesus vem trazer à tona. Enquanto alguns estão desprezando a lei e outros estão se apegando à lei, querendo construir obras diante de Deus e querendo se salvar por causa dessas obras, o Senhor Jesus vem mostrar e dizer, olha, vocês precisam olhar para o sentimento, precisam olhar para o coração, porque é do coração que procede exatamente esse homicídio. Quando Jesus traz à tona, não matarás, Jesus vem agora, de posse do Evangelho, né? Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele vem dizer exatamente para esses que agora são participantes do reino de Deus, dizendo o seguinte, olha, não é somente por causa da letra da lei, mas vocês que nasceram de novo, foram gerados de novo, dentro do coração de vocês não pode haver esse sentimento de ira contra o seu irmão, porque muito mais do que pegar uma arma ou então cometer o homicídio de alguma outra forma, se você nutrir essa ira contra o seu irmão, no seu coração você já cometeu o homicídio. E é interessante que essa questão do homicídio, né, da condenação ao homicídio, a prática do homicídio é anterior até mesmo à lei mosaica, né? A gente vê lá no episódio lá com Noé, né, em que o próprio Deus vai falar acerca do homicídio, né? Lá em Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6, vai dizer, a todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Está aí a seriedade, né, deste ato, né, da problemática, a relação em que Deus faz, né, vai trazer à tona, né, novamente e dizer, olha, isso é extremamente grave porque o homem foi feito à imagem, né, foi criado à imagem de Deus. Então, não é somente contra o homem, né, que a pessoa está se voltando na prática do homicídio, mas se voltando contra o próprio Deus, uma vez que o homem, né, foi feito à imagem de Deus. E, irmão André, quando a gente fala de homicídio, né, não tem como a gente não trazer o primeiro homicídio, né, e nasceu justamente no coração, né, do ódio, né, do rancor, e essa questão da fúria, né, de Caim, quando que o levou a praticar o homicídio contra Abel, lá em Gênesis 4, versículos 3 a 8. Irmão André, essa questão é muito séria, né, do sentimento, quando não controlado. Caim não gostou muito, né, quando Abel, por ter sido rejeitado, né, por ter sido rejeitado por Deus, né, em vez de buscar o erro, né, onde foi que errou, e corrigir, não, ele tentou resolver de outra forma. Isso. Jesus, alguns vão colocar, parte do pressuposto do mandamento, não matarás, não é isso? Mas aí nós temos Abel, no caso Caim, ele transgride a lei, ele executa, ele tem a sua penalidade, ele é banido de errante. Nós podemos ver no caráter da lei, pelo menos quanto à questão do não matarás, e também com relação a todo aspecto da lei que nós estamos vendo, que vai ser a lei moral, né? Nós estamos abordando. Alguns vão olhar para a lei e vão dizer assim, a lei é pesada, né? Que
que foi uma das acusações, né, até de Caim com relação à sua penalidade. Outro ponto, mas ele até acusa Deus de ser injusto, e outros vão colocar dizendo assim: a lei não dá para ser cumprida, a lei é muito rigorosa, o peso da lei é alto, tanto é que nós não conseguimos cumprir. Ora, se nós vivermos, como que nós podemos ser salvos pela lei? Viva a lei. Só um problema, não dá para viver a lei. Por quê? Porque os parâmetros delas são divinos, são altíssimos. Nós não chegamos nesse parâmetro. Tanto é que veio em Jesus, é o único. Não há outro homem, não há outra pessoa que foi capaz de cumprir todos os aspectos da lei. Somente Jesus, o Filho de Deus. E nesse sentido, Jesus, o cumpridor da lei, e trazendo para nós, Jesus ele está mostrando no seu ensino, quando ele diz: não matarás, e eu porém vos digo, ele está trazendo agora, por mais que alguns podem dizer: não, mas a graça a gente está livre, a graça a gente pode pecar um pouquinho mais do que no período da lei, a superabundou, a gente usa a expressão, né, superabundou a graça. Não, mas você vive no período da lei, que a lei era que era difícil, na graça é tudo bem e tudo ok. E não, nós estamos observando que o aspecto que Jesus está trazendo à igreja, aos salvos, é que diante da graça, o peso ainda é mais refinado. Ora, o homem, a gente pode pegar no caso do Caim, ele poderia, vamos imaginar um Caim legalista, ele não mataria o seu irmão, mas ele estava odioso e com uma vontade imensa de matá-lo. Isso é o Caim legalista. O Caim que Jesus está, vamos colocar nesse aspecto, querendo que ele seja, é um Caim no qual ele, obedecendo às palavras do nosso Senhor, como que ele seria? Ele apenas não que ele não matasse, o que ele faria? As inclinações dele agora seriam transformadas. A lei, ela tem o seu peso aqui, mas a graça, por mais que alguns podem colocar como se fosse banalizando, não, é muito mais refinado, a exigência é muito mais profunda. Ora, imaginem, para eu me tornar um assassino, na lei eu precisava executar. Isso. Na graça, o ato de eu desejar, no fundo do meu ser, realmente matar uma pessoa, eu já sou assassino. Então nós vemos que o peso é muito maior, né? Nós não podemos utilizar, né, o aspecto de não, estamos na graça e brincar e viver. Não, Jesus, quando ele está dizendo assim: olha, ouviste que foi dito aos antigos, o eu porém vos digo, e calma, Jesus está trazendo algo muito mais refinado, os princípios, a moral de fato. Então façam que nós fiquemos cada vez mais preocupados. Senhor, o peso é maior. A ideia que você tem é que a exigência se tornou mais profunda. O Evangelho, ele vai exatamente não permitir, né, a pessoa ter esses sentimentos, né? Aqui, nesse tópico que nós estamos falando, o comentador da lição, o pastor Osiel Gomes, ele vem trazer o significado de irar, né? Que ele vai dizer que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. Ele cita o exemplo de Caim, mas nós temos vários outros exemplos dentro da Bíblia Sagrada que vão exatamente nos mostrar essa questão. E o professor em sala de aula, Diácono Adriano, o irmão André, ele precisa trazer à tona exatamente essa questão, né? De que o Evangelho, como falou aqui e pontuou o irmão André, ele não nos permite esse tipo de sentimento, porque alguns irmãos estão dentro da igreja, em alguns lugares, e estão trabalhando, mas com raiva do irmão, com raiva de alguma irmã da igreja, às vezes com raiva da própria liderança, e precisa-se aproveitar esse momento da escola bíblica dominical, onde temos uma oportunidade maior de mostrar que exatamente esse sentimento, ele leva a pessoa à destruição. Um exemplo interessante que nós temos aqui dentro da Bíblia Sagrada, se o senhor me permite, segundo livro de Samuel, capítulo de número 13. Nós temos aqui o exemplo de Aminon, Tamar e Absalão, né? Aqui nós temos aquele caso grave que aconteceu dentro da família de Davi, onde Aminon tinha a sua irmã Tamar, se apaixonou por ela, desejou, e então a forçou a ter relações com ela, e
todos ficaram sabendo disso. E olha que interessante que o texto diz, 2 Samuel, capítulo 13, versículo de número 22. Depois que tudo aconteceu, a Bíblia diz: porém Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava, olha a expressão aqui, odiava Aminon por ter este violentado Tamar, sua irmã. Então a gente observa que Absalão não tomou nenhuma atitude de imediato, mas a ira estava dentro do seu coração. E através dessa ira, ele vai arquitetar um plano para acabar com a vida de Aminon. Observe o que diz o versículo 23. Passado 2 anos, né? Não foi no dia seguinte, irmão André. Sim. Não foi na outra semana. Passados 2 anos, Absalão tosqueava as ovelhas em Baal-Azor. Aí o texto vai continuar dizendo aqui que ele convidou seu pai Davi, convidou Aminon, mas ele tinha um plano. Versículo 28 vai dizer: Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem atentos, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Então, durante 2 anos, ele guardou esse sentimento e arquitetou um plano para, então, acabar com a vida do seu irmão. E a confusão aqui foi tão grande que a notícia que chegou a Davi foi que ele tinha matado a todos os filhos de Davi que tinham ido até lá. Mas o versículo 32 vai dizer: mas Jonadab, filho de Semei, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque somente Aminon morreu. E para encerrar a minha fala e a minha participação aqui, o texto continua dizendo: Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia em que a sua irmã Tamar foi violentada por Aminon. Então, é aquilo que Jesus disse: se em teu coração, se encolerizar, tiver ira, já matou. No momento em que Absalão ele teve ira do seu irmão, ali ele já tinha cometido homicídio. Agora ele foi então arquitetar e ver como ele ia consumar. Aí é exatamente aí aonde o evangelho vai entrar. Jesus vai entrar nessa questão e dizer: olha, você precisa tomar cuidado com esse sentimento. E dentro da classe da escola bíblica dominical, o professor tem a oportunidade exatamente de trazer isso à tona e mostrar para os alunos que o evangelho ele é mais profundo. Ele alcança aonde a palavra, a lei, a letra, ela não alcança. Ele alcança o coração e nós não podemos, Diácono Adriano, irmão André, nutrir esse sentimento em nosso coração, porque como vimos aqui com o exemplo, ele nos leva à prática do pecado, no caso aqui do homicídio. Isso mesmo, nós vemos aí 2 exemplos em que pessoas se deixaram levar pelo sentimento da ira, do ódio, da cólera. E André, dentro do contexto bíblico, que é tratado no próximo subtópico, a cólera no contexto bíblico. E aí o crente, o servo de Deus, pode se irar? Como é que é? Enquanto o Jack estava explanando, eu estava preocupado com relação a um detalhe. Como o ouvinte deve estar pensando, Pode estar pensando: meu Deus, eu já devo ter cometido vários assassinatos. Porque nós, na nossa natureza, diante de situações, muitas vezes vamos ficar zangados, chateados e às vezes irados com as situações. E será que eu já pequei? Será que eu cometi este ato tão terrível que é o assassinato aos olhos de Deus? E aí a gente pode dizer para o irmão: calma, muita calma nesse momento, porque não é apenas o fato de eu ficar irado. Observem a seguinte questão: diante de situações erradas, diante daquilo que é ilícito, que afronta ao que é certo, nós podemos sim ficar irados. Ora, diante do pecado, eu não me alegro, eu não tolero o pecado, me iro contra. Agora, a questão é que nós deturpamos o conceito e já colocamos as ações humanas negativas, tudo que é de errado junto. Vamos explicar melhor. O nosso Deus, por ser santo e justo, ele se ira contra aquilo que é pecaminoso. Nós temos, como ilustração, um livro chamado Pecadores nas Mãos de um Deus
irado. Então, peraí, então Deus pecou? Não. Observe o seguinte, diante do pecado, precisa haver a justiça, ok? Diante de nós, diante daquilo de homens assistindo uma televisão, vendo alguma coisa, um filho que mata os pais, nós não gostamos, nós não concordamos e reprovamos a ponto de ter um desgosto intenso diante daquilo. Não que nós vamos fazer alguma coisa, de forma alguma. O que o texto ele se refere é um ódio debaixo sob a vingança, ou seja, eu quero me vingar, eu quero cometer uma vingança, e isso não cabe a nós. Há um texto em Deuteronômio 32, verso 35, que diz, Deus dizendo, minha é a vingança e a recompensa. Deus deixa bem claro que a vingança pertence a Ele, o irar-se para o crente pode ser que aconteça. O que não pode, diante do pecado, o que não pode acontecer? Eu me irar contra o meu irmão diante de uma situação que é ilícita, não faz sentido eu estar irado, ele fez algo contra mim, eu quero me vingar, eu estou odioso do meu irmão. Não, lembrando que Paulo diz o seguinte, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nutrir esse sentimento. Exato, não permita que isso dure uma noite inteira. Você vai dormir, o sol se pôs e você está lá morrendo, isso vai fazer mal para a saúde, a pessoa vai precisar tomar depois um remédio, ou seja, nós precisamos tomar um cuidado excessivo. Existe sim um momento de nós nos irarmos, né? não reprovarmos o pecado, mas nós não podemos, né, diante de algumas circunstâncias, permitir que esse ódio entre, de forma alguma, um cristão vingativo, um cristão que habite. É uma linha tênue, nós temos todo o cuidado de rejeitar esse sentimento. Acontece muitas vezes quando nós não concorda com o irmão. Ora, nós temos um caso que Paulo ele reprova, não vou me recordar o nome, de Sinti, creio eu, não vou lembrar exatamente o nome, ele reprova por uma desavença, ou seja, estavam brigadas as irmãs, não pode ter desavença, nós podemos ter diferentes ideias, eu não preciso necessariamente concordar com a ideia do diácono Genilson, não necessariamente, mas eu amo, não posso ficar odioso, esse sentimento ele não faz parte de nós não podemos guardar. Lembro-me agora de Jesus, olha como Jesus se portou diante no templo. Ora, nós temos Jesus fazendo esqueci o nome também. Azorrague, obrigado, já ia travar a língua. Mas observa, Jesus está ali fazendo, e ele expulsou os cambistas não de uma forma pacífica, ele saiu virando as suas bancas irados, porque contra o pecado, mas ele não permitiu que o dominasse de forma alguma e que ficasse à noite, odioso de forma alguma, queridos. Então não cabe a nós nutrir esse tipo de sentimento. E só uma questão, o assassino, um comentário aqui, diz que o assassino ele insiste, né, o mestre, onde que nasce o assassino? Para o homem, para nós o assassino ele nasceria no momento em que ele comete, né, o ato. Para o nosso Senhor Jesus, para o nosso Deus, o assassino, quando que ele nasce? A partir do momento que ele está com um desejo de vingança contra o seu irmão. E é muito interessante esse valor, né, que é dado à pessoa humana, né, ao ser humano, porque é protegido não somente a honra, ou não somente a vida, mas também a honra, né? Nós temos aí Mateus 5, 21 e 22, né, que nós já lemos. E no versículo 22, mais precisamente, vai dizer assim que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, né? Não é só matar, primeiramente fala o quê? De encolerizar. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. Qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então, nós temos aqui 3 termos, né? Encolerizar, falar, chamar o outro de raca, louco, ou seja, expressões que visam atingir, né, Diácono Genilson, visam atingir a pessoa, né? Então, nos diga mais acerca
deste aprofundamento que o Senhor Jesus dá, né, abrangendo, protegendo a pessoa, valorizando, né, a pessoa humana. Não é somente um objeto, não é somente uma vida, né, mas possui sentimentos, né? Isso, exatamente. Diácono Adriano, o Senhor Jesus, ele vem então trazer essa valorização da pessoa humana, né? E muito mais do que pegar em uma arma para cometer um homicídio, o Senhor Jesus, ele vem trazer e dizer, olha, nós precisamos nos respeitar uns aos outros, precisamos nos tratar bem uns aos outros. O nosso comentador aqui da lição, ele vem trazer o significado de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, ou seja, é uma ofensa, né? Está desprezando o ser humano, uma vez que a Bíblia Sagrada vai dizer que a Bíblia Sagrada diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Então, Jesus vem trazer essa valorização da pessoa humana. E nós precisamos tomar exatamente cuidado com isso, né? Aproveitar esse momento de escola bíblica dominical, porque precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, né? Às vezes, o marido não agride a esposa fisicamente, mas verbalmente ele acaba a destruindo, né? Exatamente como o texto diz aqui, falando palavras que, em vez de enaltecer, né, são palavras que machucam, são palavras que penetram no seu coração e acaba machucando mais do que uma agressão física. Jesus vem trazer e dizer para nós, olha, esses termos, raca, louco, eles conduzem nós que estamos ofendendo para condenação. Há um castigo por causa dessa situação. E o castigo está em não valorizar a pessoa humana. Nós precisamos exatamente valorizar as pessoas. O comentador ainda vai, aqui no final, dizer assim, a vida humana tem um valor sagrado. Aí ele vai colocar aqui o exemplo do patrão, e aí a gente pode colocar aqui os filhos, a gente pode colocar aqui o pai, a gente pode colocar aqui a liderança da igreja, né? Então, esse bom tratamento que nós precisamos ter como santos, né? Como pessoas nascidas de novo, regenerados, que têm o caráter agora do reino de Deus, precisa ser evidente em nosso meio. Como nosso irmão André falou anteriormente, nós não somos obrigados a concordar nas nossas ideias, mas apesar de discordarmos em algumas questões, nós não vamos depreciar o irmão com palavras ofensivas, desprezando o irmão ou querendo deixar ele numa situação inferior a nós. Não, nós vamos com maturidade resolver essas questões. Tem um texto interessante que o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo de número 6, né? Ele diz o seguinte, quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter-se a isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos. Aí que a gente já vai, inclusive, até falar um pouco a respeito desse assunto ali, mas só adiantando aqui que essa questão da valorização da pessoa humana vem trazer essa questão de que nós precisamos ter maturidade para, no momento de discordância, entendermos que eu não penso igual ao diácono Adriano, e o pensamento dele, por ser diferente do meu, não está errado. Assim como o pensamento do André ser diferente do diácono Adriano, não está errado também da mesma forma. Então, nós precisamos ter essa maturidade para entender essas desavenças e valorizar a pessoa acima de tudo. Isso. Essa questão da valorização, ela transcende a ideia de que o homem é somente corpo, né? A ideia aqui é que é um aprofundamento abordando o homem não somente como um corpo, mas como alma, né? Como sujeito de sentimentos. E tem um comentarista, um teólogo, Bonhoeffer, não sei se, perdoe-me se não é essa a pronúncia correta, ele vai dizer o seguinte, a intenção aqui desse versículo é atingir, é machucar, é destruir, tendo em vista que a injúria consciente ataca a honra pública do irmão, não é?
visando torná-la desprezível também a outros, buscando no ódio a destruição de sua existência íntima e externa, né? Essa destruição do íntimo da pessoa, atacando a honra da pessoa. E aqui nós já entramos no assunto, né? O Senhor Jesus já vai falando também dessa relação interpessoal, né? E nós vamos agora tratar do terceiro tópico, que diz a oferta do altar e a desavença. Nós temos 2 subtópicos que vão falar justamente acerca, em perspectivas diferentes, acerca dessa questão do relacionamento interpessoal, onde nós temos, primeiramente, a oferta do altar, onde nós temos Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, que vai dizer: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Irmão André, isso é muito sério, né? Porque muitas pessoas, né, pensam que é somente ir à igreja, somente dizimar, ofertar, cultuar, ir ao culto, tudo isso aí, todos esses atos são importantes, porém o Senhor Jesus está chamando a atenção para algo muito importante, não é? Isso. O versículo ele deixa bem claro que, com relação ao irmão que está odioso, né, Jesus fala que o irmão ele não pode estar odioso, né, ele não pode estar encolerizado, ele não pode estar irado ali, com esse desejo vingativo, de difamar, de fazer o mal contra o seu irmão, e contra, independente de professar a mesma fé, de qualquer outra pessoa, valorizando a pessoa humana, porque somos feitos à imagem do nosso Senhor, e a queda não nos tirou essa imagem. Temos a imagem deturpada, mas somos aí sim, né, a imagem do nosso Deus. Essa pessoa aqui, o texto conforme ele coloca, que está aqui, vamos imaginar, com ódio, sobre ela há o perigo muito grande da condenação. Ora, qual condenação? Fogo do inferno. Ela precisa resolver, ela está correndo perigo. Só que Jesus ele aborda tanto a pessoa que está com seu ódio ali, esse desejo de vingança, quanto ele também atribui a responsabilidade de estar correndo também perigo à pessoa que causou esta circunstância. Tem pessoas que são especialistas em deixar os outros loucos, zangados, irados e saem aí arrumando confusões. E ele pensa que está tudo bem e vem para o culto, vem adorar ao Senhor e está tudo bem. O nosso Senhor, ele está resolvendo uma situação entre aquele que foi ofendido, que está irado e com desejo de matar, e também aquele que está chegando, né? Eu fiz a situação, eu causei todo o contexto, mas eu vou para o culto adorar ao Senhor, porque eu não estou iracundo, quem está é o meu irmão. Ei, olha o que o Senhor está dizendo, a situação. Sim. Olha o que o Senhor está deixando aqui claro. Versículo 23 de Mateus 5. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, vamos imaginar que o irmão vindo para o culto. Vou adorar ao Senhor, trouxe minha oferta de sacrifícios de louvor, minha oferta, né, física, material, e você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro se reconciliar com seu irmão, e volte e faça a sua oferta. O que o texto está dizendo? Olha, o irmão muitas vezes ele não vem nem para o culto, o que foi ofendido, que está irado, odioso, ele não vem porque, ora, ele não consegue nem se apresentar, mas o outro não, eu estou tranquilo, eu causei, mas eu estou ok. Jesus está dizendo, não, muito mais importante do que a oferta é a conduta do crente, é a conduta do cristão. Tem responsabilidade gravíssima, está correndo um grande perigo de ir ao fogo do inferno o crente que está alimentando esse sentimento de ira, mas também aquele que causou, a você cabe a responsabilidade. Vai resolver se reconcilie com seu irmão. E observa, me permitam, o texto diz, e vá rápido, vá depressa, não espere não, depois eu vejo, né? Depois eu vejo isso. Faça isso não. O seu irmão ali está morrendo por dentro. E é interessante que essa questão do analisar, né? Se você lembrar, ou seja, precisa analisar
como é que eu estou? Quando nós nos apresentamos diante de Deus, né, guardar o pé, analisar como é que nós estamos. É interessante porque o apóstolo Paulo vai escrever na primeira carta, né, aos Coríntios, no capítulo 11, 28, vai falar daquele texto que geralmente a gente utiliza bastante nos cultos de ceia: examine-se, pois, o homem, né, a si mesmo, que cada um examine a si mesmo, essa autoanálise, que não deve ser realizada somente nos cultos de Santa Ceia, mas sempre, né, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 13, versículo 5, ele vai dizer: examinem-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmos, né? Então façam essa análise constante. Nós falamos, né, inclusive de Abel, de Caim, dessa questão da oferta. Deus olha primeiro, né, irmão Genilson, para o ofertante, depois para a oferta, né? E tem gente que não entendeu ainda isso, né? Se preocupa mais com a oferta do que consigo mesmo, né? Como está se apresentando diante de Deus. Isso, exatamente, né? Se é um crente legalista, né, ele atribui até a oferta como se fosse um pedido de perdão, né? Ele vou dar uma oferta maior para que eu fique livre da responsabilidade de pedir perdão, né? Porque para ele é uma situação complexa, é uma situação de humilhação, onde ele vai se rebaixar. E o Senhor Jesus, quando ele vem falar a respeito disso, ele vai fazer exatamente essa relação. Já foi citado aqui, né, como o diácono Adriano pontuou, a questão de Caim, e o texto é interessante porque assim, o texto de Gênesis vai falar primeiro que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta, né? Enquanto que o texto diz que ele aceitou a Abel e a sua oferta, aí ele rejeitou a Caim e a sua oferta, né? Então, assim, o problema não estava na oferta, mas estava no ofertante, porque exatamente a oferta ela vai ter as suas implicações por causa de quem oferece. E o Senhor Jesus, ele vai tão profundo, né, que ele vai dizer o seguinte: olha, essa questão de ofertar, a mim com um coração cheio de ira e de desavenças, afeta exatamente na nossa relação. Porque quando nós vamos olhar o contexto da questão das ofertas no culto a Deus, que é uma coisa desde o princípio, a pessoa, ao ofertar, ela estava declarando publicamente: olha, eu estou em comunhão com Deus, né? E aí nós vamos ver as orações pedindo que o Senhor receba como aroma suave, né, nas suas narinas, né, que aquela oferta ali do sacrifício, a fumaça suba e o Senhor se agrade dela. A oferta implica comunhão com Deus. E Jesus, através desses versículos aqui, ele está dizendo: olha, para você ter comunhão comigo, você precisa estar bem com seu irmão. Para você ter ligação direta comigo, você precisa estar bem, primeiramente, com o seu irmão. Então, quando você vier deixar a sua oferta para declarar publicamente que está em comunhão comigo, faz uma análise, um autoexame, vê se não tem algum problema com o teu irmão, porque isso prejudica diretamente o nosso relacionamento. Isso, exatamente, essa questão do relacionamento, da comunhão com Deus, a adoração, né? Esse primeiro subtópico fala desse aspecto de adoração, de comunhão, e o próprio Senhor Jesus, após a oração dominical, ele vai dizer: olha, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Então, nosso perdão, né, está condicionado ao fato de perdoarmos ou não ao próximo. Isso é muito, né, muito profundo. E seguindo aqui a nossa lição, evitando a desavença, nós iremos falar do mesmo assunto, só que numa perspectiva diferente, né, judicial. Mais especificamente os versículos 25 e 26. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele,
para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Irmão André, já foi falado aqui acerca da relações humanas, não é? Nós somos crentes, né? Somos santos, porém é inevitável que haja divergências de opiniões e nem sempre as pessoas sabem lidar, né, com essas divergências de opiniões, né, e acabam surgindo aí algumas demandas. E aí, como é que você vê essa questão, né, da conciliação, da pressa que deve haver para essa conciliação? Existe uma urgência nas palavras do nosso Senhor Jesus, de acordo com esse texto. Entre em acordo, depressa no meu texto, que é de sem demora com seu adversário. É meu adversário, mas eu tenho um caráter de urgência. Muitos vão fazer o seguinte: Senhor, eu feri o meu irmão, mas eu peço perdão a Ti, Senhor. E o Senhor, Ele diz, não é assim que funciona. Existe a forma, nós precisamos recorrer e obedecer ao como o Senhor estabeleceu. Se eu feri o meu irmão, o Senhor está dizendo, reconcilie-se com ele rapidamente, porque o ofendido, o Senhor está dizendo, não fui eu, o ofendido foi o seu irmão, porque o que acontece muitas vezes é que nós não queremos obedecer o texto como ele está e nos sujeitar a pedir o perdão ao próximo. E o perdão, ele precisa ser pedido, ele precisa ser feito, ele precisa acontecer, ele precisa ser praticado, ele faz parte da esfera cristã. Ou seja, o servo do Senhor, ele não pode se eximir desta responsabilidade. Alguns recorrem e dizem, Senhor, mas Tu sabe, meu coração já está limpo, eu não preciso necessariamente ir lá, Senhor, na casa do fulano de tal e executar. E o Senhor, ele diz, não, tem que ser feito conforme o nosso Senhor disse, e ele dá a penalidade caso não o faça, e a penalidade é severa. Ele diz o seguinte: faça isso, se reconcilie com o seu adversário rápido. Para quê? Para que você não seja entregue ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. E o Senhor diz que a pessoa só sairá da prisão quando pagar o último centil, o último centavo. Ou seja, a condenação ela é gravíssima, ela é grande, ser preso, encarcerado. Quantos corações não existem com pessoas encarceradas? Ora, está na hora de liberar, está na hora de soltar, está na hora de liberar perdão, está na hora de cumprir o que a palavra do nosso Senhor ele está dizendo. Quando o Senhor Jesus ele diz, eu porém vos digo, perceba, ele está dizendo, obedeça a lei, sim, obedeça, e ele está tirando aqui as interpretações errôneas, né, da lei, e está mostrando como é de fato, né, a essência de obedecer o servo do nosso Senhor. Isso. Aí o Senhor Jesus ele está falando, né, justamente isso, mostrando uma alternativa que deve ser buscada, uma alternativa em relação aos tribunais, né? Não levem suas questões aos tribunais, vá, né, busque se reconciliar, busque conciliar. E essa questão da conciliação ela é muito importante porque, assim, dentro da nossa justiça brasileira, se busca, não, se deve se buscar a conciliação. Né? A justiça ela vai incentivar, fazer com que as partes, né, busquem um acordo, cheguem a um acordo. E infelizmente hoje, né, nós temos tantos processos, o nosso judiciário está abarrotado, cheio de processos, justamente porque qualquer coisa a pessoa vai leva a juízo uma ação, né? A juízo uma ação, busca um advogado, né? Vou processar ele, fulano, ciclano, beltrano, e essa coisa toda, enquanto o Senhor Jesus está mostrando, olha, concilia-te com o teu irmão. E aqui está falando o inimigo, né, no caso. E, Genilson, é interessante que isso aconteceu dentro da igreja, né, divergências aconteceram, né? Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos,
a divergência que houve em questão doutrinária, né, daqueles que estavam mais abraçados à lei ainda, estavam apegados ainda à lei, diziam, olha, é preciso ainda cumprir aqui a lei, né, toda, circuncidar, guardar o sábado, isso, aquilo, outro, enquanto que outros diziam, não, isso não é preciso mais, né? E a solução não foi levar a um tribunal humano, né? Foi o quê? Foi fazer um concílio, ir onde os apóstolos e apaziguar, né, aquela situação. E é isso que nós devemos fazer, né, irmão? Isso, exatamente. Depois, se o professor quiser acompanhar, é até bom, né? Esse exemplo aí que o diácono Adriano colocou é muito interessante. Se eu não me engano, Atos capítulo 15 Isso, vai falar a respeito dessa situação, aonde o apóstolo Paulo estava pregando, e lá onde ele estava pregando, os judaizantes, né, estavam dizendo, olha, vocês aceitaram a Jesus, irmão André, Sim. mas para ser salvo mesmo, tem que se circuncidar e continuar obedecendo à lei, né? Então, o apóstolo Paulo, ele não foi para um tribunal, né? Ele não foi para um juizado daquela época, não. Ele trouxe a questão para os apóstolos, para eles resolverem essa causa. Explicou a situação e, diante desse episódio, logo depois, quando ele vai falar para a igreja que estava em Corinto, em 1 Coríntios capítulo de número 6, os versículos 1 e 5, ele vai falar exatamente a respeito disso. Olha, se vocês têm alguma causa para resolver dentro da igreja, não levem aos tribunais, né? E o comentador aqui da lição, ele traz dizendo o seguinte, olha, nós devemos seguir essa recomendação do apóstolo Paulo para mantermos o nosso bom testemunho, porque dentro da igreja nós temos os nossos líderes espirituais, né? Nós temos os nossos pastores, que são os nossos guias, né? Aqui na nossa Igreja Assembleia de Deus do Campo em Vila Brasil temos nosso pastor presidente, pastor Luiz Rios dos Santos, como ele gosta de falar aqui, ele fala a respeito de todo assunto e nos orienta em relação a todo assunto, né? E a recomendação do apóstolo Paulo é exatamente essa. Não há porventura entre vós alguém sábio para lidar com essa situação e dar o bom direcionamento? Então nós, diácono Adriano, assim como o apóstolo Paulo levou as questões primeiramente para a igreja, para os apóstolos, nós, diante de uma situação, devemos fazer o mesmo e procurar a orientação da nossa liderança espiritual. Muito bom. Que lição, né? Que lição nós estamos estudando, lição maravilhosa. E para concluir, né? É sempre bom, é preciso, né? Concluir. Às vezes, né? O professor acaba se perdendo um pouco em relação ao tempo e acaba deixando de concluir. É importante que haja esse fechamento, né? Da lição, retomando, né, aquilo que foi apresentado no decorrer da lição, reforçando os pontos, né, que foram apresentados, que tal como não devemos ferir o nosso próximo com pensamentos, palavras e ações, tá? Então foi tratado sobre isso. Nós podemos ferir outra pessoa, não somente fisicamente, mas também verbalmente. E em caso de desavença ou desentendimento, que pode sim acontecer, a reconciliação, ela deve ser seguida, né? Buscai a paz com todos, tá? E tudo isso é o que Deus desejou quando escreveu, não matarás. Diácono Genilson Henrique, e André Lira, né? Nós chegamos ao final de mais uma edição desse programa, né? Gratos a Deus, e gostaria que os senhores fizessem suas considerações finais. Diácono Genilson Henrique. Graças a Deus, diácono Adriano, nossos professores da Escola Bíblica Dominical, como o nosso diácono Adriano recapitulou e enfatizou aqui a respeito de fazer o fechamento, né? Sim. A conclusão e trazer à tona todos os tópicos abordados para que, então, tudo isso que nós aprendemos seja aplicado em nossas vidas, pois o objetivo da lição da Escola Bíblica Dominical é exatamente não somente absorver, aprender o que significa raca, qual é o significado no original, muito mais do que isso, aplicar o ensinamento em nossa vida, que o querido professor consiga fazer, então, essa aplicação e instruir os seus alunos
na palavra do Senhor. Irmão André. Eu estou quase pegando o encerramento do Genil e aplicando. Mas é isso, que o professor ele possa ler, reler, assimilar, assistir a aula, se utilizar de outros materiais, de tal forma que ele possa ensinar, não se deter em um só tópico, né, que às vezes acontece, ficar em um tópico e perde o tempo, mas que possa caminhar sobre todos os textos, explicar da melhor forma possível, permitir que o aluno ali ele participe da aula e orar ao Senhor, pedir graça que o nosso Senhor ele dá a todos, pede sabedoria que a todos dá, liberalmente ser-lhe dada, não é negada a ninguém. E que Deus, né, abençoe a ele e a todos, né, que se dispõem a ensinar a igreja de Deus. Isso. Muito bem, muito bom. Então, amado professor, né, você, aluno também que está nos acompanhando, então estude, né, ore ao Senhor, busque ainda mais. Professor, esteja com a lição dentro do seu coração, né, ao ensinar, ao transmitir aos seus alunos, embora que você não fale tudo que está na lição, mas você pode falar tudo, todos os assuntos, alcançar os objetivos, sem necessariamente falar exatamente tudo que está na lição, tá? Então, tenha em seu coração esta lição e certamente Deus o guiará para que todos os objetivos sejam alcançados e que o nome de Deus continue sendo glorificado em sua classe dominical. Irmão Genilson Henrique, por favor, ore nesse momento, encerrando esta programação. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade, por esta lição tão maravilhosa que nós acabamos de estudar. Ó Deus, que o querido professor da escola dominical, os alunos, meu Senhor, façam proveito desta lição, ó Deus, e aproveitem para liberar perdão, meu Senhor, ó Deus, que haja reconciliação, meu Deus, daqueles que estudarem essa lição, pois a Tua palavra nos recomenda assim. Ó Deus, ainda queremos Te pedir, abençoa nosso pastor presidente, pastor Luiz Rios dos Santos, para que ele continue nos conduzindo no bom caminho, meu Senhor, o campo em Vila Brasil. Assim, Senhor, abençoa também todos que terão acesso a esta programação. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos, obrigado pela sua audiência, por estar assistindo a nossa programação e esperamos ter você na próxima semana, na próxima lição, com o favor de Deus. Até a próxima, a paz do Senhor.